As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Oi, bom dia a todos. É um prazer estar aqui fazendo a abertura dessa terceira e última palestra do ciclo em homenagem ao Mês das Mulheres, organizado pelo Comitê de Diversidade e Inclusão da BPI, do qual eu sou uma das coordenadoras, junto com Pedro Vilhena, Monique Bastos e Isabela Cardoso. E esse evento, então, está sendo coordenado pela BPI e pela Comissão de Diversidade e Equidade da ASP. Como eu falei, esse já é vai ser a terceira palestra. Tiveram 2 anteriores maravilhosas. Quem tiver interesse, elas estão gravadas nos canais do YouTube das associações. Realmente foram muito ricas e eu tenho certeza que essa vai fechar com chave de ouro. Vou agora apresentar, antes de passar a palavra para a moderadora do evento, eu vou fazer uma breve apresentação dela e aí deixo essas outras mulheres maravilhosas de TI brilharem. Nancy, que é a nossa moderadora, Nancy Satiko Kaiaga. Nancy, me ajuda com seu sobrenome. Kaigawa. Kaigawa. É sócia do Casnar Leonardos, agente da propriedade industrial. Tem um MBA em Innovation Management pela FIA. Pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, membro da Associação dos Advogados de São Paulo, membro da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, ASP, membro da Associação Internacional de Advogados, IBA, conselheira do Comitê de Direito da Moda da OAB e vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo. Bom, um extenso currículo. Nancy, bom, um prazer te apresentar, e agora eu passo a palavra para você e para as meninas, tá bom? Obrigada. Obrigada, Joana, e novamente agradeço aqui pela honra e pelo convite, né, de integrar esse painel com as minhas brilhantes colegas aqui de mesa. Agradeço à BPI em nome
em seu nome do Comitê de Diversidade, tanto da BPI quanto da ASPI, pelo convite para integrar esse painel. Joana, obrigada pela introdução. Eh, Acho que a gente fica aqui, né, Letícia e Ana, com uma difícil missão de fechar um ciclo que foi tão exitoso na comemoração do mês de março, né, em comemoração às mulheres. E espero que a gente consiga, então, manter o bom e o excelente nível das palestras anteriores. Eu tenho certeza que as minhas duas brilhantes ah, palestrantes aqui desempenharão esse papel com maestria e já gostaria de apresentá-las aqui para que todos as conheçam, e vou fazer isso passando a uma breve introdução dos seus currículos. Então, a Letícia Dannings é mestre em Direito Comparado pela Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica, e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Advogada e sócia do escritório Guzmão e Labruni, diretora de estudos e membros da diretoria da LES Brasil, diretora editora da BPI, membro do Copyright Committee da INTA, membro do Famous and Well-Known Marks Committee do Marques e especialista da Câmara de Nomes de Domínio do Centro de Solução de Disputas da BPI. Ana Carolina de Azevedo, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, extensionista na Universidade de Bolonha, Itália, pós-graduanda em Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, membro da Comissão de Direitos de Moda da OAB de Campinas, membro do grupo de trabalho, de marcas da Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Intelectual e advogada do escritório Guzmão e Labruni. Bom, essas duas brilhantes advogadas foram também coautoras de um artigo, de um dos capítulos, né, da obra que foi organizada pela doutora Cone Pietro Cesaro, Neide Bueno, Tainá Carneiro e Verônica Lagassi, no qual eu também tive a honra de contribuir com um capítulo chamado Comentários à Lei da Propriedade Industrial, uma análise exclusiva feita por mulheres. Não poderia deixar de mencionar essa obra, que é uma referência e um marco dentro da nossa área, especialmente pela iniciativa que foi engedrada e capitaneada pela doutora Cone Cesário, Neide, Tainá e Verônica, justamente para dar voz às mulheres atuantes nessa nossa área. E o capítulo que elas escreveram tem por temática justamente aquilo que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Nosso painel aqui vai ter por objeto as discussões relacionadas às violações de marca, trade dress e aproveitamento parasitário. E aí, já encerrando aqui essa breve introdução, eu gostaria já de passar a palavra aqui para a doutora Ana Carolina, para que ela possa contar um pouquinho sobre os principais tipos de violação marcária. Muito obrigada, Nancy, pela apresentação. Agradeço à ASPI pelo convite, a todos aqui que estão presentes numa sexta-feira de manhã. Então, acho que é sempre relevante a gente prestigiar as pessoas que estão dispostas a nos ouvirem falar, né? Enquanto mulher, e até alguém mais novo, eu acho que é muito relevante ocupar esse papel. Mas já entrando no tema aqui, como a Nancy bem expôs, eu e a Letícia, a gente escreveu um pouco sobre violação marcária, violação de trade dress e aproveitamento parasitário. E a nossa ideia, além de trazer um pouco do conceito, até para contextualizar, para quem tem um pouco menos de familiaridade com o tema, é trazer alguns exemplos práticos, porque a gente acredita que no momento em que a gente está discutindo um caso concreto, que de fato a gente começa a entender um pouco as nuances do tema.
Que a legislação em si, né, quando a gente fala de violação marcária, a gente pensa ali no artigo 189 da LPI, que vai dispor ser crime a reprodução sem autorização do titular de uma marca registrada ou a imitação que possa induzir o público à confusão, e tem uma terceira possibilidade, que é a alteração de uma marca já registrada posta num produto colocado no mercado. E acho sempre interessante a gente pensar na razão de ser de uma norma, né? Ela vem justamente para conversar com o artigo 129 da LPI, que concede um direito de exclusividade. Então, a partir do momento que o titular, quando ele obtém um registro, ele tem essa exclusividade, a legislação precisa prever um meio para ele, de fato, exercer esse direito. Então, essa sanção que foi imposta a esse comportamento indevido de terceiro é justamente para fechar. A pena aqui, a gente normalmente comenta, né, que as penas em propriedade intelectual, elas são mais brandas, então é mera uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, mas ainda assim ela é relevante para a gente coibir esse tipo de conduta. E é até interessante a gente pensar, né, uma frase bem famosa do Gama Cerqueira, que ele fala que quando a LPI ela concede esse direito de exclusividade, ele tem duas facetas, uma faceta positiva e uma negativa. A positiva é aquela sua, você ganhou esse direito de exclusividade, então a gente fala que você tem a tranquilidade de uso da marca no mercado. Ou seja, você tem um direito garantido e ninguém vai te incomodar. Mas, por outro lado, a faceta negativa é justamente de você impedir terceiros que estejam infringindo o seu direito. E acho que um ponto bastante relevante da gente também pensar, quando a gente está falando de violação marcária, é que a violação por si só, ela é objetiva. Então, a mera ocorrência do fato configura a violação. Para fins legais, não importa muito o intuito do terceiro. Se ele queria ou não obter uma vantagem econômica, a forma como esse sinal foi utilizado, ou se teve um reflexo danoso para a sociedade. E isso se reflete, inclusive, quando a gente pensa, a gente está falando aqui muito mais na esfera penal, mas esse tipo de violação também é um ilícito civil. E quando a gente está falando em ações, sobretudo judiciais, envolvendo propriedade intelectual, a comprovação do dano é em re ipsa, ou seja, ela independe de você demonstrar, né, apresentar provas de que, de fato, houve uma conduta danosa para aquela empresa, porque entende-se, né, que a mera violação desse direito já vai gerar um dano à imagem, um risco de diluição da marca e tudo mais. E aí, aqui, até para apresentar para vocês, eu vou compartilhar a minha tela, a gente trouxe aqui um caso concreto. Esse caso concreto é sobre a violação marcária da John John versus da John Play. Então, a John John, uma famosa marca ali do ramo da moda, ela ingressou com uma ação judicial em face da John Play justamente pela violação da marca deles, né? E a gente vê aqui que não foi uma mera violação da marca, tem vários aspectos ideológicos que foram copiados. Tanto a questão da brincadeira ali, de serem duas palavras, eles só trocaram a segunda, quanto as chaves, que eles fizeram uma estilização muito semelhante, a frase embaixo, que uma era Made in Heaven e a outra Made Forever, e a própria fachada dos estabelecimentos eram muito semelhantes. Então, aqui a gente tem um caso bem claro de violação marcária, onde a sentença julgou favoravelmente a John John, e isso foi reforçado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, justamente porque um homem médio, ele poderia, sim, ocorrer em risco de confusão e entrar na John Play pensando se tratar da John John, né, ou alguma iniciativa da própria empresa. Só que aí também, né, como tudo no direito é um pouco mais nebuloso, e a gente aqui querendo trazer alguns casos para discussão, quando a gente tem uma questão de sopesamento de direitos, muitas vezes o direito marcário, né, esse direito de exclusividade, ele pode ser relativizado. E aqui a gente tem um caso bastante interessante no qual a Hermès, ela processou essa empresa na milha porque eles fizeram um desfile utilizando as bolsas Birkin. Então, a gente pode ver ali na imagem que tem uma das bolsas sendo usada como corpete, a outra sendo usada como saia. E eles processaram ali por entender que existia uma violação marcária, porque eles têm registros das marcas tridimensionais para a bolsa lá nos Estados Unidos, e a corte entendeu que, na verdade, aqui não existia uma violação marcária propriamente dita, porque era um desfile e a finalidade desse desfile, né, o emprego das bolsas, tinha uma crítica social.
Então, ele não podia desprivilegiar, né, o direito ali à liberdade de expressão em razão da propriedade intelectual da Hermès. Mas um ponto bem relevante, né, que merece destaque, na própria decisão foi apontado que se esse desfile tivesse sido feito com o intuito de comercializar a peça, então, se a Ana Milha de fato tivesse o intuito de ter um proveito econômico com relação a isso, aí sim considerar-se-ia a existência da violação marcária. E aí, um caso completamente contrário, que também ali teve esse sopesamento de direitos e a alegação da parte contrária era a exploração da liberdade deles de expressão, mas que eles não lograram êxito, foi o do rapper Lil Nas X e a empresa Mischief, que eles lançaram o sapato Satan Shoes. Então, a história por trás aqui é que a empresa Mischief, ela comprou 666 pares do Nike Air, e aí eles fizeram algumas estilizações nesse produto e diziam que ele tinha ali o sangue, que ele tinha outros elementos que remetiam a práticas do satanismo e estavam tentando vender esse produto. E aí, obviamente, né, a Nike reagiu de forma muito agressiva, ingressou com uma ação judicial prontamente, com pedido de liminar, e ela teve êxito nesse pedido de liminar. No final das contas, o caso foi resolvido num acordo. Então, após a liminar determinando a remoção e a abstenção de uso dos produtos no mercado, eles fizeram um acordo, mas ainda assim, qual que é o ponto aqui, né? Por que que neste caso o tribunal entendeu que não existia, não que não existia, mas que o direito marcário ele deveria ser colocado num patamar acima do que a liberdade de expressão? Justamente porque esse uso, além deles estarem tendo um proveito econômico em cima daquele tênis da Nike, era uma forma de você prejudicar a imagem da marca, né? A Nike não queria que a sua marca fosse associada a condutas satânicas. Então, essa foi uma decisão ali em sentido contrário. E aí, passando aqui um pouco, até passo a palavra para ler, porque a gente também tem alguns outros casos, eu falei muito mais dos casos de violação marcária propriamente dita, mas quando a gente entra na esfera da pirataria, tem muita coisa para ser falada também, né? Obrigada, Ana. Primeiro, eu queria começar agradecendo à BPI e à ASPI por esse convite. É uma honra estar com vocês. E gostoso discutir esse tema, então boa companhia aqui. Aqui a minha missão é falar um pouquinho hoje sobre as condutas que caracterizam o tipo penal do artigo 190 e o quanto elas são extensas na lei brasileira, né? A gente tem a ilicitude de uma série de condutas que se materializam não só na reprodução, na imitação, mas em todos os atos dentro da cadeia de comercialização de um produto, de estoque, de exposição à venda. Então, a nossa legislação se preocupou em cobrir uma série de comportamentos. E a responsabilidade né, e a ilicitude da conduta daquele que expõe à venda permitiu, já nos idos ali do início dos sites de leilão, os primeiros marketplaces trazendo produtos contrafeitos, que o simples ato de expor à venda fosse considerado ilícito e que suscitasse uma série de ações que a gente viu ali bem lá no começo mesmo, né? Havia uma enxurrada de ações, Mercado Livre, outros marketplaces que começaram a ser responsabilizados. Claro que a responsabilidade, o tema da responsabilidade depois civil desses provedores de conteúdo foi evoluindo ao longo do tempo. Teve o Marco Civil da Internet, vou discutir responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva por omissão, todas as hipóteses que o próprio Marco Civil trouxe em relação às condutas todas. Então, claro que a gente, como atuantes e usuários, né, do sistema de proteção à propriedade industrial e intelectual, a gente está muito familiarizado com todas as hipóteses do artigo 190, mas aqui eu acho que a grande janela de evolução do tema ainda é essa questão da responsabilidade dos marketplaces. Então, de um lado, a gente vê na nossa legislação uma previsão muito clara sobre a questão daquele que expõe à venda um produto contrafeito ou mantém em estoque, depois todos os paradigmas, né, que a lei trouxe com o Marco Civil e todas as condutas, a gente foi vendo essa tendência, né, de notice and take down, e depois o Marco Civil e como que esse tema veio sendo tratado,
tratamentos diferentes e hipóteses diferentes sendo discutidas nos casos de violação de propriedade industrial propriamente dita e nos casos de direito autoral também. E agora o que a gente vem observando numa tendência mais ampla é uma nova rediscussão da responsabilidade civil dos marketplaces, que a gente vê em discussão na Europa, com uma nova normativa, depois do famoso caso da Lobutan contra a Amazon, né? Então, o grande marco agora que está se discutindo sobre a responsabilidade civil dos marketplaces, e eu acho que esse é o gancho para falar aqui no artigo 190, o expor à venda, né, produtos contrafeitos, é a questão da discussão desses marketplaces que, de um lado, vendem, né, ou abrem esse espaço para que terceiros comercializem os seus produtos, mas quando o próprio marketplace, a própria plataforma, também comercializa produtos próprios e não fica tão claro para aquele usuário, para o internauta que está navegando naquele espaço virtual, onde está a identificação clara de quem é o fornecedor e o vendedor daquele produto. Então, nesse caso da Lobutan com a Amazon, que foi super discutido e que trouxe um novo paradigma, que ensejou uma nova regulamentação dessa responsabilidade na Europa, e que eu acho que essa discussão vai chegar aqui no Brasil, foi justamente os casos em que a própria plataforma oferece outros produtos, ela tem outras funções que não só o oferecimento de espaço para comercialização entre vendedor e comprador, mas também ela tem estoque, ela também vende produtos, e nessa identificação geral, no ambiente de venda, não fica claro para o usuário o que é um produto, quem é o fornecedor daquele produto e como aquela marca está sendo utilizada. Então, eu acho que esse é um tema que ainda vai evoluir bastante. A gente vai começar a observar que influências, né, essa nova regulação europeia de responsabilidade vai trazer para nós. Então, eu achei que a gente, né, nossa tarefa aqui é comentar os artigos 189 e 190, foi para isso que nós fomos chamadas, né, para contribuir nesse livro e ter a honra aí de contribuir nessa obra. E é claro que, como é um tema muito comezinho, muito cotidiano do nosso dia a dia, a gente aqui está tentando fugir um pouco do molhado, fugir um pouco do que vem sendo rotineiro, porque a gente sabe como aplicar essas hipóteses, mas olhar um pouco para os horizontes de discussão, e eu acho que esse é um deles, né? A questão da responsabilidade civil de quem expõe à venda um produto contrafeito, ou um produto ilícito, ou um produto que reproduz uma marca, a identificação correta desses produtos, e como é que esse tema tende a evoluir aqui também. Perfeito, Letícia, Ana, excelentes pontos e casos trazidos. Acho que todo e qualquer debate teórico acaba se materializando na medida em que a gente consegue trazer grandes e bons exemplos práticos de problemas enfrentados na realidade pelos seus titulares. Até especificamente em relação ao segmento da moda, a Ana trouxe pontos, né? Aquele exemplo sobre liberdade de expressão, e eu não vou comentar aqui um caso judicial, mas sim trazer um exemplo de também emprego da marca registrada de uma empresa famosa, que é a Gucci, dentro do contexto de uma liberdade de expressão criativa, que é um artista plástico que passou até a ser conhecido por conta dessa obra que ele começou a fazer como Gucci Ghost. E a partir daí ele começou a divulgar, começou até, salvo engano, com ele improvisando uma fantasia numa festa de Halloween. Ele pegou um lençol e desenhou a logotipia, né, da Gucci, os dois Gs, e saiu para essa festa. E a partir daí, ele, que já era bastante entusiasta da marca, começou a criar outros desenhos com essa temática, a ponto de chamar a atenção da Gucci, que finalmente celebrou um contrato com esse artista e passou a trazer nas suas coleções uma linha, né, do Gucci Ghost. Então, a gente tem momentos em que uma expressão artística
que poderia ou não ser questionada, pode levar até também uma relação de parceria entre as partes envolvidas, não necessariamente apenas a finalização pode ser um contexto de um caso judicial, mas é claro que casos judiciais existem e é para isso que a gente está aqui também. E aí, com isso, eu menciono um caso judicial que eu costumo trazer em aula, né, que é o caso da Louis Vuitton versus Viviton. A Viviton era uma empresa de confecções e comercializava bolsas e artigos de couro e era titular da marca Viviton e estampava essa marca nas suas bolsas, mas com uma configuração visual bastante semelhante à da Louis Vuitton, inclusive também reproduzindo marcas figurativas como a Damier, aquele quadriculado, ou a flor do canvas do Louis Vuitton, alegando que eram elementos de uso comum, não passíveis de exclusividade, de que um das configurações é um quadriculado, mas enfim, a Louis Vuitton propôs ação não só de infração na esfera da justiça estadual, mas também ações de nulidade dos registros de marca obtidos pela Viviton e foi vencedora em ambos os casos, né? Conseguindo a nulidade dos registros e também a condenação à abstenção de uso e as indenizações pertinentes. Mas isso, assim, a gente até comentando aqui em relação aos registros de marca, a gente consegue, a discussão em juízo é um pouco mais tranquila, entre aspas, na medida em que o titular pode apresentar e fundamentar a sua ação com um registro validamente concedido perante o NPI. Os casos apresentam maior complexidade quando envolvem um sinal ou um corpo místico que não é objeto de registro como marca, né? Aqui eu passo a falar dos elementos visuais que são empregados pelo titular tanto no seu produto em si, ou quanto na apresentação dos seus serviços, e o titular investe na criação e na construção dessa identidade visual e na sua divulgação perante o mercado, exatamente para construir uma identidade, uma identificação por parte do consumidor e do mercado em relação à origem desses produtos e serviços, tornando, na verdade, esses sinais como elementos de exercício de uma função marcária, embora não sejam objeto de registro de marca. Mas, apesar disso, elas merecem proteção contra atos desleais de concorrentes, né? E vocês, Letícia, Ana Carolina, trouxeram excelentes considerações sobre o tema, exatamente o que eu estou tratando agora, que não falei o nome, mas é trade dress, e suas violações, e trouxeram diversos exemplos. Eu queria ouvir um pouquinho, acho que todos têm muito a ganhar com os exemplos que vocês podem trazer e suas considerações a respeito disso. Claro, não, achei super interessante esses casos que você trouxe, porque a gente pensando um pouco ali no mundo, né, da moda, sobretudo, é óbvio que as coisas elas não podem ser colocadas em caixinhas, mas talvez se a gente tentar dividir e ver o comportamento de terceiros, muitas vezes a gente tem aquele grupo de terceiros que de fato acredita que não está fazendo algo errado, né? Então também é nosso papel aqui ensiná-los de que você fazer alguma imitação de uma marca ou você fazer uma inspiração que não é propriamente uma inspiração, de fato você está cometendo um ato ilícito. E por outro lado, a gente tem aqueles que de fato estão descaradamente tentando se aproveitar de uma marca que já tem um renome conhecido no mercado para tentar também vender ali seus produtos, né? Sempre uma linha um pouco tênue. A gente aqui, propriamente no escritório também, né, a gente trouxe um pouco no artigo essa situação, na qual às vezes você consegue resolver um caso de forma extrajudicial
porque você está ali conscientizando o terceiro, você não precisa ingressar direto com uma ação judicial pesada, é muito mais uma questão de, olha só, eu tenho aqui um direito de exclusividade concedido e você está infringindo ele por causa disso, 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 por favor, cesse. Mas como você falou, né, a questão ela fica ali um pouco mais nebulosa quando a gente não está falando só de marca registrada, porque, obviamente, se a gente está falando de um título que foi concedido pelo INPI, você tem ali um direito de exclusividade, você está assim no melhor dos mundos. Mas, normalmente, a Letícia também apontou, agora também com essa questão da internet, né, da gente ter ampliação das formas de violação, muitas vezes as condutas dos infratores também estão extrapolando, né? Cada vez mais eles estão mais criativos, a indústria se evolui. E aí é o caso, como você apontou, da gente estar falando de violação de trade dress. E na violação de trade dress, a gente consegue ver ali uma característica semelhante. Então, não é propriamente dito de você ter, é a minha marca que está sendo imitada ou é exatamente igual. Você tem uma impressão semelhante. Quando a gente fala de trade dress, né, acho que é importante sempre lembrar que é um conceito que ele foi originário nos Estados Unidos e a gente não tem aqui uma definição legal brasileira, então ainda acaba sendo uma tradução, mas a tradução é como se fosse uma vestimenta. Então, a vestimenta daquele produto, a vestimenta daquele estabelecimento, a gente fala de fachada, de embalagem, para deixar isso até um pouco mais palpável, porque é justamente aquele conjunto de características e não uma coisa só isolada. Mas aqui a nossa lei, ela acaba protegendo o trade dress por meio da repressão à concorrência desleal. Então, a gente tem tanto os princípios da CUP, também tem o artigo 2º, inciso 5º da LPI e o próprio 195.3, que dão ali um arcabouço legal abrangente e suficiente para tentar coibir esse tipo de violação. Porque, é óbvio, né? Quando a gente está falando ali de uma violação de trade dress, nada mais é do que uma prática que é contrária à concorrência, porque o intuito ali do terceiro que está se aproveitando é fazer um desvio de clientela, ou é aproveitar-se dos investimentos que foram realizados por um titular para ele conseguir ter sucesso no mercado. Mas acho que um ponto que a gente queria trazer aqui, até a título de discussão, é que, a despeito dos tribunais reconhecerem essa proteção do trade dress, independentemente de existir um registro específico para isso, quando a gente está falando de casos que efetivamente são levados para o judiciário, a gente acaba tendo uma dificuldade de ter a concessão de uma liminar. Então, hoje em dia, as concessões de liminares são cada vez menos frequentes, porque teve ali um posicionamento do STJ em 2018, que era o caso das geleias, né, 2 geleias que eram bem parecidos, em que ele reconheceu a necessidade de uma perícia para constatação de ilícito. Então, tendo esse posicionamento do STJ, nós aqui também, enquanto procuradores, a gente acaba tendo que contornar essa situação, ou mesmo estar ali dando uma recomendação para o cliente de tentar proteger os elementos visuais deles de outra forma, porque a partir do momento, como você falou, que você tem um título constituído, você tem um caso de maior força e maior enforcement no judiciário. E aí um exemplo aqui que a gente gostou de trazer também é com relação a essas infrações da Kinder Joy, né? A Kinder Joy, ela infringia não só as marcas, mas também o trade dress da Kinder Ovo, e a Ferreira ela ingressou com uma ação judicial em face dessa empresa, justamente pela semelhança dos produtos, né? Aqui vocês podem ver que os 2 primeiros são a linha ali de cima, né? Kinder Ovo, e do lado Ovo Joy, Ovo Toy, tô falando errado. Os ovotóis são o segundo. Então, assim, é até difícil para a gente, eu mesmo estou me confundindo aqui, a semelhança entre eles. Foi concedida uma tutela de urgência, a sentença foi julgada favoravelmente, mas nesse caso aqui, a gente tinha um arcabouço legal muito relevante ao nosso favor, porque a Ferreiro tinha inúmeros registros. Então, ela tinha registro ali para formato do ovo, ela tinha registro para o wave, que a gente chama, que é só a questão das ondas, ela tinha registro da marca. Então, o que a nossa ideia de trazer essa reflexão para vocês é que, embora a lei, ela de fato preveja a repressão,
o que você pode utilizar-se da repressão à concorrência desleal para coibir essa conduta de violação de trade dress, nos casos em que existem registros marcários ou registro de desenho industrial que vão facilitar a comprovação de que você detém de fato esse direito, o caminho ali ele é muito menos tortuoso, por assim dizer. E aí eu acho relevante também citar um outro caso. Esse é também, né, como aqui a gente está gostando de falar da moda, vamos continuar nessa toada, sobre a Vans e a Mischief de novo. Esse Mischief, até para vocês saberem, ele é um coletivo e ele busca mesmo fazer esses tipos de lançamento mais polêmicos. Então, acho que a ideia deles é muito mais estar na mídia do que, de fato, difundir e tentar vender os produtos deles no mercado, mas eles criaram esse Wave Baby. Esse Wave Baby, ele foi, na verdade, eles sofreram uma ação judicial em razão da Vans por causa da reprodução do Old School. Então, é como se fosse o Old School, o tênis deles super conhecido, em formato de ondas. A própria forma como a marca ali está registrada na lateral parece, né? O A é parecido, o W pode ser também semelhante ao V. Então, eles ingressaram com uma ação por violação do próprio trade dress, do tênis, e de novo, né, a Mischief se defendeu falando, não, mas isso aqui é só uma expressão artística, é uma paródia. Mas aquilo, né, de novo, como eles tinham um intuito econômico, eles estavam anunciando esses calçados, e existia, de fato, né, um risco do público entender que era uma relação de parceria entre as empresas, algo que foi permitido pela Vans, foi determinado a cassação ali, que eles retirassem todos esses objetos do mercado e cessassem essa prática. E aí, por fim, aqui nos casos de trade dress também, como a gente mencionou, né, muitas vezes a gente consegue a solução dos casos pela via extrajudicial. Nesse caso foi um misto de ambos, né, porque a gente apresentou uma notificação para esse terceiro, o terceiro ali é o Dom Príncipe, e ele estava imitando as marcas da Dom Perignon, e não só a marca pela formação ideológica, né, de ser Dom mais um outro termo que iniciava com P, mas também tinha uma semelhança tanto no trade dress da garrafa, em razão do escudo de 3 pontas e da coloração mais dourada. Então, a gente tinha ali uma infração combinada, né? Normalmente, aquilo que a gente estava falando, hoje em dia as coisas extrapolam, não ficam mais numa caixinha de, tá violando só a marca, mas também toda a apresentação visual do produto. E aí, após a gente ter enviado a notificação, o terceiro se mostrou um pouco relutante, disse que ele não entendia que existia violação marcária e que ele não ia cessar essa prática. E aí, obviamente, né, o cliente ele ficou muito incomodado com essa prática e falou, tudo bem, já que a gente não vai conseguir resolver esse caso amigavelmente, eu vou sim ingressar com uma ação judicial. E aí, após a intimação da outra parte, curiosamente, eles falaram, nossa, agora a gente tem interesse sim em firmar um acordo com vocês, a gente entende que não precisa seguir com a ação judicial, e no final das contas, né, o que restou acordado era que eles não iam mais utilizar esse logo de 3 pontas, eles iam desistir dos pedidos de registro deles no INPI, e além disso, eles concordaram em ressarcir a MHCS por parte dos gastos que foram dispendidos, tanto com relação à notificação quanto com relação à ação, e destruir todo o estoque remanescente dos produtos. E é aqui até um caso curioso que, quando a gente está falando, né, dessas discussões, o quanto que é relevante a gente se preocupar um pouco também com a destruição. Acho que foge um pouco do tema, mas eu acho relevante a gente apontar a preocupação hoje em dia das empresas com como destruir esses produtos, de além também estar pensando em práticas de sustentabilidade para a destruição desses produtos. Então, a própria MHCS, ela entendeu que seria relevante ela garantir a destruição dos produtos, até como uma forma de ter segurança de que eles foram efetivamente destruídos, mas ela tinha toda uma preocupação de buscar uma empresa que fosse fazer isso observando todas as normas ambientais e essas políticas de sustentabilidade, que hoje em dia a gente está falando muito sobre essa intersecção da moda e sustentabilidade, então achei relevante citar para você. Desafiador de violação de identidade visual no mercado de genéricos, em que também não foi necessária a perícia para obtenção de uma liminar, porque a gente via aqui claramente uma utilização de uma série de elementos
da identidade visual do produto de referência pelo genérico aqui, e que fugia dos demais produtos genéricos que a própria Ré colocava no mercado. E, nesse caso, o magistrado se sentiu sensibilizado. Claro, todas essas decisões ainda são possíveis de reversão, mas são exemplos do que a gente pode discutir, e, nesse caso, o magistrado se sentiu seguro de conceder uma liminar quando essa violação é muito evidente, quer dizer, de não ser necessário uma perícia, quando uma constatação de imediato dessa mancha gráfica, do degradê das cores, enfim, dessa combinação toda de elementos, né, posicionamento da marca, as cores adotadas para a grafia da marca e para a indicação do público destinado, né, público pediátrico, toda essa mancha visual foi considerada tão evidente que era possível a concessão de uma liminar. Mas ainda tem muito pano para manga nessa discussão, porque a gente vê as decisões bastante divididas, a gente tem, como procuradores, tentado ser mais criativos para antecipar, de algum modo, essa possível insegurança do magistrado em conceder uma liminar, porque de fato, a obtenção ou não de uma liminar, ela é muito determinante nesses casos de violação de direitos, porque os produtos estão competindo nas prateleiras, o dano ele é diário, ele é vivo, ele está acontecendo e se repetindo de uma forma continuada. Então, claro que o titular do direito sente essas dores de forma contínua. Então, o tema da liminar é absolutamente importante. E como é que, como procuradores, a gente pode ser criativo para trazer uma segurança para o magistrado nessa concessão e sentir que os elementos de coincidência e os elementos que possam demonstrar essa confusão foram trazidos desde o início pelo titular do direito e se sentir seguro para não precisar de uma liminar. Então, e aí são magistrados corajosos mesmo, né, que procuram, de fato, dizer o direito naquele momento, diante de uma violação muito flagrante. Ainda temos muito a trabalhar por isso, mas é claro que a utilização de pareceres semióticos, a gente vê hoje muito mais as iniciais sendo instruídas por pareceres semióticos desde o começo, o que vinha depois só numa fase de perícia ou num outro momento, numa outra fase do processo. Hoje, as iniciais, né, nesses casos, as petições iniciais têm que ser mais robustas, não mais extensas, mas mais robustas em termos de consistência de prova, para tentar aplacar o dano ali causado e obter uma liminar sem a longa discussão. Então, esse era um ponto que eu queria trazer aqui também. Não, excelente. Eu acho que esse é o desafio, né, Letícia? A gente está sempre tentando superar as dificuldades trazidas muitas vezes por posicionamentos, não vou, de certa forma, surpresa de cores superiores, né? Na nossa área, a gente também já teve que lidar com casos, por exemplo, enfim, de até não permitir a alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, trazida no posicionamento do STJ, exigindo dos operadores de direito uma certa maleabilidade diante de algo que é posto, né? Mas o posicionamento do STJ, nesses casos aqui, voltando à questão do, do trade dress, vem sendo de fato utilizado, né, para indeferir o tutelas de urgência requeridas em caso de violação de trade dress, em virtude de uma suposta inexistência do requisito da probabilidade do direito. Na minha opinião, eu acho que a gente, claro, sempre tem que fundamentar e instruir as ações da melhor maneira, trazendo provas robustas, trazendo confiança para justamente viabilizar e dar conforto para o magistrado deferir uma tutela de urgência, apresentando que todas as evidências de que, naquele caso, há sim um alto grau de probabilidade do direito alegado, e além da existência do perigo de dano na perpetuação da violação. Mas eu acho que não posso deixar de comentar também que, mesmo nesses casos do STJ, que vêm sendo utilizados para fundamentar esse indeferimento da tutela de urgência em virtude de uma necessidade de prova pericial, na minha opinião, ele é, de certa forma,
tem um entendimento um pouco equivocado do requisito da probabilidade do direito, né? Que nesse momento em que se requer uma tutela de urgência, não se exige do magistrado, e nem poderia se exigir do magistrado, uma cognição exauriente acerca da matéria, que vai ser permitida através do encerramento, com o encerramento de uma fase instrutória em que há uma prova pericial. O momento em que se requer a tutela de urgência com a inicial é de cognição não exauriente do magistrado, né? Para mim, não dependeria, né, daí o equívoco desse posicionamento do STJ, daí a necessidade de instrução da ação com provas as mais robustas possíveis para que essa probabilidade do direito seja bem evidenciada naquele momento, né? Mas, de fato, é o desafio que a gente acaba tendo que enfrentar diariamente, cotidianamente, né? E criar junto ao cliente todo um corpo probatório logo no início da ação judicial. Mas eu queria aproveitar aqui e começar a trazer para a discussão um outro aspecto que também envolve os sinais distintivos, né? Mas aqui agora a gente trazendo uma outra característica, né? A gente começou com os registros marcários, passamos para um caso de maior complexidade em que não há um registro concedido pelo NPI. Agora, eu queria tentar envolver os casos envolvendo sinais distintivos, mas sendo utilizados de maneira indevida por não concorrentes do titular do registro, que também é um caso que aumenta em complexidade a solução jurídica possível e diz respeito diretamente à atratividade, o apelo, né, o appeal que um determinado sinal acaba alcançando, dado um grau de fama adquirido, embora não o suficiente para abarcar o reconhecimento de um alto renome, mas sim uma fama no mercado em geral, ensejando igualmente, além da atração do mercado, a atração também, a atenção, né? E objeto de alvo de condutas de não concorrentes, apresentando então um desafio para nós, operadores de direitos, de apresentar uma solução para proteção desse sinal distintivo, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês acerca da temática de aproveitamento parasitário. Obrigada, Nancy. Eu sou apaixonada por esse tema, sobretudo porque tudo que se construiu, né, em termos de jurisprudência e doutrina em relação ao aproveitamento parasitário vem de um sentimento de antijuridicidade de condutas, né? Então, a gente está fora de uma relação de concorrência. O regime legal de proteção, ou de proteção à livre concorrência, mas a livre concorrência transparente e leal, ou seja, de repressão à concorrência desleal, não se mostra suficiente para a inibição de condutas fora de uma relação de concorrência. E fora da relação de concorrência, a gente precisa observar, tem um sentimento de antijuridicidade daquele que, de uma certa maneira, está abusando de um direito ou se manifestando ou expondo seus produtos e serviços no mercado, se aproveitando do esforço empresarial de um terceiro, né, e obtendo benefícios financeiros com isso. Há uma antijuridicidade e havia uma certa dificuldade de se enquadrar essas condutas, e aí o que é uma parte do direito que eu gosto bastante, todos os estudos ligados ao enriquecimento ilícito, como é que o ordenamento traz conforto para essas condutas que, de alguma maneira, levam ao enriquecimento indevido daquele que se aproveitou do esforço ou do investimento de um terceiro. Então, a gente tem uma série de casos construídos aqui no Brasil de decisões, enfim, isso é amplamente acolhido pela jurisprudência, uma série de casos paradigmáticos. Acho que essa discussão tem o famoso lá parecer normativo do Guzmão, lá quando ele era presidente do NPI, que veio trazer para o INPI esse olhar
né, um olhar mais amplo, estendendo o olhar do examinador para além das hipóteses especificamente previstas no que era o Código da Propriedade Industrial e depois a LPI, ampliando esse olhar e a integração dos institutos de propriedade industrial com o próprio direito civil. E isso vem se construindo na nossa jurisprudência e foi muito bem absorvido e consolidado. Então, ele é um tema gostoso porque justamente mexe um pouco com aquele sentimento do justo, né, do correto, da antijuridicidade de uma conduta e como que o ordenamento lida com essa antijuridicidade. Então, tem uma série de exemplos. Esse é um caso que eu achei bacana para trazer aqui para ilustrar, porque tem aqui claramente, são produtos, tem aqui de um lado o Veuve Clicquot, né, um espumante, uma champanhe, e um produto para os cabelos, adotando toda uma configuração de contorno da embalagem, das cores, de rotulagem, que evidentemente remete essa embalagem do produto para os cabelos para uma garrafa de espumante ali. Então, como lidar com isso? Então, esse é um caso muito típico e acho que está na vivência de cada um daqueles que estão nos ouvindo aqui hoje, uma série de outros exemplos muito conhecidos. Mas eu queria, ainda dentro desse tema do aproveitamento parasitário, trazer uma reflexão para além, né, do que esse regime legal trazido no Código Civil, né, de repressão também ao enriquecimento ilícito, veio se desenvolvendo também. Então, então a gente pode olhar pelas condutas, claro, tem uma reparação de danos, mas tem também uma ilicitude que vai além da simples reparação de danos. E aí a gente viu sendo desenvolvido também no STJ a teoria do lucro da intervenção, do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Começou num caso lá de 2014, em que a Giovanna Antonelli, a atriz, tinha tido sua imagem utilizada sem autorização por um terceiro, então aqui a gente está falando de direito de imagem, não de propriedade intelectual, mas que permitiu o desenvolvimento dessa teoria, que é perfeitamente aplicável aos casos de propriedade intelectual, que é a tal da teoria do lucro da intervenção. E houve todo um exame naquele caso, porque o terceiro que tinha utilizado a imagem da atriz tinha sido já condenado em segunda instância para a reparação dos danos, num percentual ali de 5%, enfim, no paradigma, né, de quanto ela teria, né, para calcular o montante desse dano, de quanto a atriz teria oferido caso ela tivesse ilicitamente licenciado a sua imagem. Então tinha ali um cálculo de 5% dos ganhos obtidos ali pelo terceiro. E ela não ficou contente com essa condenação, e o advogado dela apelou dizendo, bom, mas para além da simples reparação civil dos danos, existe todo um lucro obtido pelo que veio a ser chamado interventor. Interventor é aquele que explora sem autorização um direito de terceiro, que está para além da reparação do dano. Então, foi desenvolvida essa teoria, ela é muito bacana, eu recomendo a todos aí pesquisar, depois a gente pode passar aí no chat os dados desse julgado, mas eu queria trazer aqui algumas palavras do próprio Ricardo Vilas Boas Cueva, trazendo o seguinte: o dever de restituição do lucro da intervenção surge não só como forma de preservar a livre disposição dos direitos, mas também de inibir a prática de atos contrários ao ordenamento jurídico, naquelas hipóteses em que a reparação dos danos causados, ainda que integral, não se mostra adequada a tal propósito. E aí, o próprio ministro trouxe muito claramente que haveria uma possibilidade de cumulação não só do pleito indenizatório pela reparação civil do dano causado, mas também de restituição. Então, que não havia nada no ordenamento jurídico que impedisse a acumulação desses pedidos, a indenização do dano, mas a restituição do lucro obtido por aquele que explorou indevidamente um direito alheio, né? E aí ele explica: a responsabilidade civil não tutela nada além dos prejuízos efetivamente sofridos pela vítima do evento danoso, enquanto que o enriquecimento ilícito se encarrega apenas de devolver o lucro obtido em decorrência da indevida intervenção no direito de imagem de outro ao seu verdadeiro titular. Então, houve um ganho de causa ali. Esse é um julgado super paradigmático que se aplica perfeitamente
como referência para os casos de violação de direito de propriedade intelectual, e que eu acho que ainda tem bastante margem para ser discutido e ampliado aqui. Então, a gente tem lá no escritório olhado quando se aplica essa teoria do lucro da intervenção, mas existe ali toda uma possibilidade disso ser aplicado não só nos casos de violação de direito de autor, mas de violação de direito de propriedade industrial propriamente dito, né? Então, ver um pouco quanto é que... E aí, isso está muito dentro do contexto do que a gente está falando aqui, que é esse grande conforto que a repressão ao enriquecimento ilícito nos traz dentro do direito civil. Então, acho que queria trazer essa provocação também nesse tema. Letícia, adorei essa. Eu não conhecia essa tese. E agora, até discutindo um pouquinho a mais sobre ela, já que eu estou ouvindo agora pela primeira vez, seria quase, Letícia, como se tivesse, pelo que eu entendi, vamos lá, em primeiro lugar, pelo que eu entendi, houve acumulação das duas condenações, ou seja, ele teria que Sim. pagar um percentual pela decorrente, como se fosse um royalty, se ele tivesse licenciado normalmente, e além disso, o lucro decorrente da violação, né? Tem um Permitida valor a mais, exatamente. Porque é quase como se a gente tivesse acumulado o inciso 2º e o 3º dos 210, né? Então, Da é que nesse LPI, caso, exatamente, porque, na né? verdade, mas isso, não, como era um caso ali de direito de imagem, Sim, não é foi outra examinado coisa. à luz desses parâmetros, mas o parâmetro ali foi que a simples reparação que Não aplacaria seria só o suficiente, dano né? não seria suficiente, quando, claro, isso também não é que eu estou dizendo que chegou a grande varinha de Não, condão aqui para as condenações milionárias no direito brasileiro, que a gente sabe. não estamos falando de punitivos, né? Aqui a gente está dizendo que, em alguns casos em que se torna muito evidente que não só ele teria pago esse valor, mas tem uma ilicitude nessa conduta de que houve o interventor, nesse caso, obteve muito mais do que ele pagaria só numa licença regular, simplesmente porque ele não houve a licença regular, justamente, né? A conduta foi levada sem isso, e que proporcionou para ele, eu não me lembro se nessa época em que a ação foi proposta, 2014, se a atriz estava ou não numa novela de TV, o que tinha sido, enfim, qual era o contexto ali. Mas, de qualquer maneira, é uma atriz muito conhecida e que a imagem dela aportou para aquele interventor uma escalada muito maior do que a simples reparação do dano, caso ele tivesse obtido um licenciamento ilícito, né, do uso da imagem. Então, acho que é uma discussão rica, que a gente ainda tem bastante margem aí para estender. Não, sem dúvida, adorei. Eu vou depois, passa no chat os dados do processo. Pior que eu não estou com o número do julgado aqui, mas eu passo depois. Tá bom, tá bom, Eu muito bem. acho bastante relevante, até pegando o gancho, a importância dessas decisões para também os outros demais casos que a gente lida no dia a dia, né? Porque é a partir do momento que a gente tem o judiciário se posicionando favoravelmente àquele que está, de fato, enriquecendo sem causa e está perpetrando um ato ilícito, que a gente também consegue sucesso nos casos extrajudiciais. Nossa, agora tá difícil, hein? Que a gente também consegue sucesso nos casos extrajudiciais. Porque justamente a pessoa que está cometendo o ato ilícito, ela entende que caso a infração venha a ser judicializada, ela tem sim um risco de perda, e um risco de perda relevante. Não é meramente uma conduta que ele pode falar, não, tudo bem, não tem uma tipificação legal propriamente dita, não se enquadra num caso de concorrência direta, então eu não estou aqui cometendo algo que realmente seria passível de punição. E aí a gente trouxe aqui também para mostrar para vocês que a criatividade dos terceiros no mercado, ela extrapola ali, às vezes são casos que a gente acha até engraçado. Então, a própria Smart Fit, né, ele tem aqui duas variações, uma Smart Bigode, que era para uma barbearia, e a outra Smart Car. De novo, por que a gente está falando em aproveitamento parasitário aqui? Justamente porque não existe qualquer relação de concorrência. E às vezes fica até um pouco difícil, né? Quem não tem muito contato com a matéria
tenha talvez uma primeira má impressão no sentido de por que que isso é reprimido, se ninguém vai confundir. Normalmente as pessoas falam, não, mas não tem risco de confusão. Eu sei que a Smart Fit é para academia e que a Smart Bigode é uma barbearia. Ninguém vai achar que uma está se passando pela outra. Mas é justamente a atenção que chama esses terceiros no mercado, porque ele está fazendo alusão a toda aquela fama que foi construída pela outra empresa. E aí, nesses dois casos, foram casos que foram resolvidos extrajudicialmente, inclusive nesse aqui do Smart Bigode, teve a desistência do pedido de registro no INPI, e acho que todos vocês também já devem ter se deparado com essa onda de produtos capilares relacionados à marca Nutella, né? Porque aqui a gente trouxe somente alguns exemplos, mas são vastos. Também um dos casos mais paradigmáticos que a gente fala de aproveitamento parasitário é o da maisena e da lisena, justamente ali pela semelhança entre as duas embalagens, mas isso não ficou pautado só ali. A gente teve também alguns outros casos de imitação da maionese, da Nutella. Então, essa tendência ali, que o pessoal estava achando que era algo interessante, de transformar produtos alimentícios em produtos capilares, como se isso fosse uma prática engraçada ou algo que não causasse nenhum dano de fato ao titular da marca. Então, aqui, de novo, né, a gente teve sucesso, em alguns casos a gente vê não só essa infração cumulando ali de marca, mas também do trade dress, das embalagens serem semelhantes, de remeterem a todos aqueles outros atributos ali da embalagem original, mas que tiveram sucesso. E aí, às vezes a gente fala, né, de NPI, a própria Letícia citou o parecer do Guzmão, mas acho que para quem trabalha com NPI sabe que ele tem um posicionamento bem mais categórico, fechadinho ali, de entender que se não está disposto na LPI, algo dizendo que não é registrável um sinal que não tem uma relação de concorrência, até porque o artigo 124.19 diz expressamente que os produtos eles devem ser idênticos ou semelhantes, e tem a parte final, que é super importante, suscetível de causar confusão, associação indevida. Então, o INPI ele é relutante na aplicação do aproveitamento parasitário para pedidos de registro. Porém, a gente encontrou aqui, na coletânea de decisões da instância administrativa, que foram disponibilizadas em 2021, dois casos bastante relevantes no qual a teoria do aproveitamento parasitário, a própria justificativa foi usada em sede de PAN e os PANs foram providos. Então, a segunda instância, sim, reconheceu a nulidade de dois registros com base em aproveitamento parasitário. Um deles era da marca Twitter, antes dela ser uma marca de alto renome. Então, um ponto relevante aqui, né, até para quem não tem esse conhecimento, o INPI ele vai aplicar de forma indireta a teoria do aproveitamento parasitário nos casos de alto renome, mas justamente pela previsão legal do artigo 125 de que a proteção de uma marca ela é estendível para todos os ramos de atividade. Mas quando a gente está falando ali de algum sinal que não tem esse tipo de proteção, como era o caso desses dois na época, tanto o Twitter quanto a Kawasaki, o caso se torna-se muito mais difícil. Mas, voltando aqui, a gente teve a nulidade tanto da marca Twitter na classe 30, que era para pães e bolos, quanto da marca Kawasaki na classe 25, e o fundamento do INPI foi reconhecer que o titular estava tentando, sim, se aproveitar de uma marca que era muito famosa, não só no seu segmento de mercado, e que, ainda que ela não tivesse o status de alto renome, ele estava coibindo esse tipo de conduta, porque é um abuso de direito, né? A partir do momento a lei permite que você deposite sim um sinal e que eles não tenha relação com outro produto ou serviço, mas desde que você não faça isso de forma a burlar todo o sistema. Então, quando você está tentando aproveitar-se de forma indevida, né, como a Letícia bem falou, enriquecer ou locupletar-se de todo o investimento que foi realizado por um outro terceiro, existe essa figura do abuso de direito, que é muito mais do direito civil do que propriamente da LPI, que vai coibir esse tipo de conduta. Perfeito. Acho que esses casos é muito engraçado eu não sei se essa moda, se eu posso dizer isso, mas dos produtos capilares foi uma coisa realmente impressionante. A gente também teve o caso do leite moça.
do produto do Mocinha, que era igual, leite moça, com todos os elementos, também foi condenado, enfim. Então foi um período que agitou um pouco, até o que eu acho interessante é que acabou levando ao judiciário, exigindo do judiciário a análise de casos e até viabilizando um amadurecimento no tratamento da questão do aproveitamento parasitário, né? Então, a gente também tem a agradecer a moda dos produtos capilares com a utilização das marcas de produtos alimentícios para a construção do nosso direito, né? Mas agora já caminhando aqui para o fim, né, do nosso painel, acho que uma das coisas mais instigantes na nossa área, pelo menos para mim, é a constante evolução e os novos desafios que o desenvolvimento tecnológico acaba acarretando, exigindo de nós, né, advogados, agentes da propriedade industrial, uma criatividade equivalente à dos nossos clientes para tentar identificar a melhor forma de proteger a sua criação, mas também que deve ser equivalente à criatividade exercitada também pelos infratores, né, dos direitos de propriedade intelectual dos nossos clientes. Então, eu gostaria já de finalizando aqui o nossa roda de conversa, ouvir as considerações de vocês sobre novas formas de infração e contrafação marcária e violação a outros sinais distintivos e as dificuldades que novas tecnologias e novas mídias ou plataformas de comunicação acabam apresentando dentro desse contexto. Então, a gente trouxe aqui só um exemplo, esse caso conhecido de todos também, que um caso que ficou bastante famoso de utilização da marca Birkin da Hermès por um artista que chama, na verdade, o codinome artístico dele é Maison Rothschild, e ele, então, colocou à venda o que ele chamou de Meta Birkin, né? E usando claramente, acho que a Birkin já foi citada aqui, lá no começo, né, pela Ana, mas usando ali toda uma representação da imagem da própria bolsa e vendida ali, comercializada como NFT dentro do metaverso. Então foi um caso super polêmico, bastante discutido, e aí ele se tornou conhecido porque ele é um dos primeiros casos em que já houve uma decisão de primeira instância cuidando da exploração indevida de marcas no ambiente do metaverso. Então, nesse caso, teve uma decisão proferida já de primeira instância em que foi claramente reconhecida a violação marcária, então tinham o argumento aqui da Hermès é de uma violação marcária, quer dizer, tem a utilização da própria marca e tal, e evidentemente o artista é um artista jovem, até ele usava bastante como matéria de defesa a pop art, né? Então os casos ali do Andy Warhol com a Campbell Soup, tudo que veio, né, da pop art, mostrando essa sociedade de consumo e criticando, né, a sociedade de consumo. Então ele tinha um argumento aqui forte de liberdade de expressão, né, do First Amendment lá, da liberdade de criação artística. E tentando ali, porque ele não tinha muito como fugir também do argumento de violação marcária, mas a decisão foi taxativa de reconhecer que havia sim uma violação marcária. Então teve toda uma solicitação, né, de reparação de danos e que as NFTs fossem destruídas. Também tem todo um problema de vigilância da efetividade dessa destruição, né, no ambiente virtual. Mas esse caso ainda vai dar pano para... Então, ele foi uma das primeiras condenações de violação de marca no metaverso, ele é muito paradigmático nesse sentido, mas ainda tem instância recursal, eu não estou atualizada se houve já uma reversão ou qualquer tipo de consideração em instância recursal, mas acho que fica como provocação aqui também, na conclusão aqui da nossa discussão de hoje, essa referência, porque que, na verdade, muitos já escreveram sobre ela é bem paradigmática, mas acho que a gente não podia deixar de mencionar. Então, aproveitar aí para agradecer de novo o convite. Acho que a gente pode parar de compartilhar, né, Ana?
E até queria também, bem, obrigada, agradeço Letícia, Ana Carolina, as exposições de vocês foram excelentes, os exemplos trazidos, é sempre muito enriquecedor em conseguir visualizar, né, o conflito em si. E queria aproveitar para comunicar a todos que nos assistem que vários dos exemplos que elas trouxeram aqui constam do capítulo que elas escreveram, até gostaria também de parabenizar por isso que vocês colocaram, que eu vou comentar agora, que no artigo, ao lado da tabela comparativa entre as marcas, vocês colocaram também um QR Code para o acesso do leitor, a imagem colorida, então, novamente, um jabá da obra, não vai dar para ver, vai estar e também não vai estar espelhado, mas enfim, da obra coletiva organizada pela Cune, Cesário, Neide Bueno, Tainá Carneiro e Verônica Lagassi, de comentários da LPI, uma análise exclusiva feita por mulheres. Dito isso, eu acho que queria ver se tem alguma questão, abrir para a plateia, não sei como está funcionando isso, mas acho que algumas das perguntas já foram aqui respondidas enquanto a gente conversava, né? Elogios à Letícia, ao artigo que ela escreveu, e também aqui a palestra, né? Já indicaram aqui o processo que tem por objeto a discussão dos direitos de imagem da Giovanna Antonella. Letícia, então fica tranquila, não precisa se preocupar, já foi, alguém Juliana obrigada Juliana por ter indicado aqui. E se não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente já pode, né, Joana, se encaminhando para o encerramento mesmo. E Nancy, só uma observação, eu tô vendo vários homens participando também, mandando comentários e perguntas, eu acho isso maravilhoso, porque a gente precisa dos aliados sempre, então era só para comentar isso, e eu achei a palestra espetacular, só tenho pena que é a última, a gente teria que fazer em cada capítulo do livro, eu acho. Mas, enfim, agradecer a vocês todas, brilharam. A gente fica à disposição, agradece. Sobre a teoria do lucro da intervenção, salvo engano, eu e a minha sócia Gabriela Lima escrevemos um artigo sobre a aplicação dessa teoria para direito de autor, acho que saiu no Migalhas. Depois eu posso ver a referência também, já faz um tempinho. Mas acho que é legal trazer, né, as novas fronteiras, os novos temas que estão sendo discutidos, então para a gente foi uma honra estar aqui. Obrigada, então acho que podemos encerrar. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos pelo dia, e então uma ótima sexta-feira para vocês. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta.
Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.